Então, continuando nos nossos princípios, benefícios de um processo de compras. Lembra que no anterior a gente estava falando sobre esse processo de compras. O principal questionamento sobre compras que as empresas desejam, a resposta é: quais são os benefícios dos sistemas de compras em relação à receita? Embora a compra normalmente é ligada à área de mercadorias, para atender aos requisitos de produção, seu impacto nos resultados de negócio podem ser substancial e se estender facilmente além do departamento de compra. Ou seja, a receita, no caso, né, que é a da receita, que é do nosso processo de compras, ou seja, esse processo é ligado à área de mercadorias, ou seja, os requisitos, atender todos esses requisitos de produção, os impactos nos resultados do negócio, ou seja, esse departamento de compras, então ele tem que estar sempre, né, ali ligado para poder fazer certo as compras, para que sejam esses os benefícios para a empresa gerar os lucros, né, com essas compras. A eficiência operacional. Um sistema otimizado de pedidos pode economizar tempo, dinheiro e maximizar o fluxo de caixa. O acesso fácil, rápido a um pedido de compra é conhecido também como ordem de compra, a capacidade de aplicar orçamentos, ou seja, garantir a responsabilidade em toda a sua empresa, que é a chave para um processo de compra melhor e, por sua vez, economia. No módulo ERPR de compra do sistema Nomos, que é um exemplo, conseguimos ter essa relação de controle de pedidos e agendamento financeiro, ou seja, esse controle de pedido, ou seja, essa eficiência operacional, fazer com que esse departamento ou setor de compras também compre tudo de uma vez, né? Para que não para fazer economia também, ou por sua vez, né, que fala de um processo de compra melhor e por sua vez a economia, ou seja, é uma chave desse processo de compra para a empresa, né, porque daí a empresa vai conseguir ter mais lucros. Redução de fraude. A fraude, ou seja, é um grande desafio para qualquer negócio. A frequência de fraudes internas são altas na ausência de um processo de compra organizado. No entanto, se uma empresa investe na condução desse processo de compras organizado, é assegurada uma trilha de auditoria para cada transação, que pode ser usada para identificar exatamente quem está tentando fraudar a empresa e impedir que outras pessoas se envolvam em comportamento fraudulento. Ou seja, no sistema da Nomos, ao fazer algum tipo de registro, gravamos o nome do usuário, data e a hora da movimentação. Ou seja, nesse sistema, ou seja, a nossa tecnologia faz com que a gente tenha essa redução de fraude, ou seja, de roubos, mesmo dentro do negócio ou pelo sistema, porque mesmo com toda a tecnologia, né, hoje a gente tem essas fraudes também. Interno, né, pode ser dentro da própria empresa, ou seja, as pessoas mesmo de dentro da própria empresa fazer com que tenha esse roubo ou essa fraude dentro da empresa. Então, esse sistema da Nomos, que é o nosso exemplo, ele é um tipo de registro, né, que cada vez que tanto que chega a mercadorias, quando o setor de compras faz, ou quando sai a mercadoria para venda também, então é registrado tudo nesse sistema, ou seja, quem recebeu a mercadoria ou quem retirou, qual a data, qual a hora, como foi a movimentação. Então, a tecnologia ao nosso favor, ou seja, hoje é muito mais prático, por causa da tecnologia, fazer tudo que não tenha esses tipos de fraude no sistema, né? Ou seja, no nosso estoque. O acesso fácil às informações cruciais, ou seja, o que é esse acesso fácil às informações? Então, essas nossas informações cruciais são: isso não apenas leva a maior eficiência e responsabilidade em áreas de melhoria,
Por exemplo, uma empresa que tem acesso aos registros de compras durante um período de tempo poderá registrar as tendências de compra, comportamento do fornecedor e usar essas informações para planejar e negociar o orçamento para pedidos futuros. Nesse caso, sugerimos montar relatórios personalizados para o controle de compras da sua empresa. O sistema Nomos tem uma ferramenta que consegue criar esses relatórios personalizados e mantém o histórico dos pedidos. Ou seja, se a gente conseguir fazer toda essa com a tecnologia, a gente pode até, o sistema, né, nesse exemplo nosso, nesse sistema da Nomos, tem como fazer esses relatórios. E também dá para a gente fazer aqueles gráficos, né, para saber qual o produto que está vendendo mais, qual que é a tendência de compra para os próximos meses. O setor de compra vai ficar bem satisfeito com todas essas informações, porque para ele vai ser um pouco mais fácil fazer a compra, que daí vai ser uma compra acertada, ou seja, qual que é o comportamento do fornecedor, se aquele produto está saindo bem, se aquele produto não está. Então, ou seja, o departamento de compra vai ser mais fácil para ele fazer um planejamento, negociar alguns pedidos futuros já com os fornecedores, ou seja, ele pode ganhar mais prazo, pode ganhar um preço melhor pela quantidade que ele vai pedir, talvez ele vai pedir uma quantidade grande, então, daquele determinado produto. Então, essas informações é necessário para que esse sistema de compras haja mais fácil, ou seja, mais acertadamente o setor de compra possa agir. Melhor controle orçamental. Esta, mais uma vez, é um desafio para empresas. Antes de fazer uma compra, é vital saber se há fundos suficientes para pagar. Por isso, o processo de compras é organizado, né, que nós já falamos, melhora o planejamento, ou seja, um gerenciamento financeiro melhor, o que leva a melhores preços, né? Então, esse controle orçamental ajuda o setor de compras em tudo isso. Ou seja, melhor planejamento e, é claro, melhor controle também sobre o fluxo de caixa, que é uma outra coisa que nós também já vimos, fluxo de caixa. O sistema Nomos, que é o nosso exemplo, ou seja, é um sistema para fazer esse departamento de compras fazer com que o estoque, né, ou seja, o estoque saiba o que está entrando e o que está saindo, para que não haja as fraudes que nós citamos. Esse sistema integra a área, no caso, né, de compras com o financeiro, ou seja, ela vai integrar todos, né, a tecnologia, ou seja, esse sistema vai integrar todos os setores. Através, então, no caso do financeiro, qual o tipo de movimentação que vai ser? Onde você pode configurar cada tipo de movimentação, ou seja, com classificação financeira que desejar, por exemplo. Classificação financeira, no caso, se, por exemplo, se é cartão, se é débito, se é crédito, se é cheque, também que nós já vimos tudo isso, ou senão nós também podemos colocar como duplicata, como boleto. Então, vai depender muito. Então, isso ajuda a melhorar bastante esse controle orçamental. Como organizar o seu processo de compra? Ou seja, como organizar esse processo de compras? Um processo de compras organizado fornece à empresa uma estrutura clara e detalhada, na qual ela pode resultar na decisão correta. Mas as necessidades comerciais exatas seguem abaixo algumas sugestões que podemos melhorar a sua área de compras. Então, o que a gente pode melhorar nessa área de compra? Ou seja, fazer o uso da tecnologia, né? Então, hoje, assim, não tem como não fazer isso. Ou seja, é primordial fazer esse uso da tecnologia. Ou seja, automatizar seu processo de compra. Você pode economizar tempo, diminuir os riscos do negócio, simplificar os processos
e reduzir os custos administrativos. Então, olha quantos benefícios que a tecnologia pode nos trazer.